todos. Agradeço a todos que estão nas salas, nos vários pontos do Brasil, as pessoas que vieram aqui neste auditório também. Vamos dar sequência a mais um programa de compliance da FEOSP, Instituto Ética Saúde, na plataforma EducaSUS. Inicialmente, eu vou apresentar o Instituto Ética Saúde para aqueles que não conhecem ainda. O Instituto Ética Saúde ele resultou num movimento de um grupo de distribuidores dentro da Braille para criação de um sistema de regulação, autorregulação, a partir de 2013. Até que em 2015 nós criamos o Instituto Ética Saúde propriamente dito, como uma proposta de trazer sustentabilidade na operação de negócios dentro do setor saúde. Se inicialmente os participantes do Ética Saúde eram apenas distribuidores, importadores, fabricantes, mais recentemente nós incorporamos hospitais e brevemente incorporaremos inclusive operadoras de saúde, dentro da perspectiva que os problemas econômicos do setor só vão ser resolvidos de forma sólida quando todos estiverem comprometidos em torno de plataformas, de conjuntos de regras específicos e do grupo de forma permanente. Então, o sistema de autorregulação do Instituto Ética Saúde tem uma governança estabelecida pela Assembleia dos Associados, um conselho consultivo e um conselho de administração. E centrado numa plataforma de um comitê de ética, de um conselho de ética, melhor dizendo, que trabalha com a análise de eventuais denúncias feitas através do canal de denúncias específico para essa questão. Nós vamos aprender um pouco aqui hoje com o Dr. Giovanni Saavedra, que esses sistemas de canal de denúncias são parte de estratégias estruturadas para atender às dificuldades do setor. Bom, então o Ética Saúde, ele ambiciona atingir a sustentabilidade através de um conjunto de processos educativos, como este aqui, um conjunto de processos que estão associados ao controle social e mais a governança propriamente dita. Não está rolando isso aqui? Tá. Hoje nós temos 222 associados de várias origens, como está exemplificado aí. Nós temos tido a grata satisfação de sermos procurados cada vez mais por empresas e grandes empresas para a gente evoluir na nossa plataforma. Então, distribuidores, importadores, inclusive fabricantes, grandes marcas, inclusive grandes marcas de hospitais. Nós até temos a expectativa muito grande ao divulgar isto aqui através da FEOSP, de termos associados vários dos hospitais dos senhores que estão nos ouvindo hoje, nos vendo hoje. Conselho consultivo, importante destacar que no Conselho Consultivo nós temos um conjunto de entidades que dá ideia da nossa evolução. Nós começamos a BRAID e o Instituto Ethos, começamos este movimento e trouxemos para esta ideia e formalizada através do Conselho Consultivo, entidades tipo ABIMED, ABIMO, ABRAMED,
a Sociedade Brasileira dos Hospitais Privados, a ANAP, né, a Associação, a Associação Médica Brasileira, várias entidades de especialidades médicas, SBHCI, SPOT, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, e outras entidades, como estão aqui sinalizadas neste slide aqui, com especial destaque para a FEOSP, né, que aderiu logo na primeira hora e nos cede este espaço aqui para a gente chegar aos 200 pontos nos variados rincões do Brasil, dando capilaridade a esse processo educativo. O nosso comitê, o nosso conselho de ética, é composto atualmente por 4 profissionais de notório saber, reputação ilibada, e que não tem nenhum interesse, nenhuma relação com empresas do setor, sejam elas empresas na área de fornecedores ou de serviços de saúde, e podem, por conhecimento e experiência, conduzir as análises das eventuais denúncias de forma, inclusive, acrescentar, trazendo sugestões. Então, é um grupo muito seleto. Dr. Antônio Fonseca, subprocurador da República, professor Celso Grisia, professor da Faculdade de Administração e Economia da USP, o Dr. Edson Bismona, presidente do Éticos, e tem uma militância longa na área de combate à fraude e contrabando e falsificações. E o professor Mário Aquino Alves, que é professor da GV, advogado também, e nos dão a segurança de estarmos lidando com um sistema difícil, mas com bastante segurança institucional. Aqui eu só destaco rapidamente o programa Qualies, que é feito pelo Instituto Ética Saúde, em cooperação com 5 das principais empresas que atuam na área de auditoria, apoio à gestão no mundo. Então, PwC, Ernst Young, Deloitte, Grant Thornton e KPMG. Essas empresas nos auxiliam com um programa que vocês, por gentileza, os que tiverem interesse, entrarem no site do Instituto Ética Saúde, www.eticasaude.org.br. Bom, feito isso, eu tenho a honra de apresentar hoje, para falar sobre compliance e legislação anticorrupção, o Dr. Giovanni Saavedra, que tem as credenciais mais do que necessárias para nos situar diante dos desafios de estabelecer o compliance. O Dr. Giovanni Saavedra é advogado, imerso pela PUC do Rio Grande do Sul, com doutorado em Direito e Filosofia na Universidade de Frankfurt e também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Além disso, ele preside e lidera inúmeras atividades relacionadas à compliance, sendo uma das especialidades, a principal especialidade dele. Mas vocês vão conhecer e ter a oportunidade de avaliar. Doutor Giovanni, por favor. Bom dia a todos e a todas.
obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer, em primeiro lugar, parabenizar o Ética Saúde aqui na pessoa do seu diretor que está presente, Gouveia, pela iniciativa, também pelo Sérgio pelo convite, a Cibele, parabéns pelo trabalho. É importante a gente não só tratar de compliance, mas difundir ideias, formar. E realmente o Brasil é grande, a gente precisa de iniciativas dessa envergadura para conseguir democratizar o conhecimento. Peço desculpas que os slides têm o meu logo ali, eu não tinha os slides do Ética, fiz por praticidade mesmo, mas não era a minha intenção fazer divulgação. Vou passar inclusive aqui, não é essa a ideia. Eu fiz bastante coisa, mas não é relevante, é importante a gente falar sobre o tema que é compliance anticorrupção, e especialmente na área da saúde, né? Então, queria iniciar relembrando um pouco a razão pela qual a gente discute esse tema na área da saúde. Compliance anticorrupção, antes da máfia das próteses, não era um tema muito debatido na área da saúde. A gente tinha algumas iniciativas, especialmente em âmbito de fabricantes, etc., mas depois da máfia das próteses, a gente começou a ter uma discussão mais profícua, inclusive o próprio Ética Saúde se desenvolveu mais rapidamente depois desse período, porque cresceu um interesse na área de compliance. Mas não só a questão da máfia das próteses, a gente teve também duas outras investigações no Brasil que chamaram a atenção para a área de compliance anticorrupção, que foi o Mensalão e a Lava Jato. Então, essas duas iniciativas foram responsáveis por grande parte do nosso interesse hoje prático no mundo empresarial pela área de compliance anticorrupção. No caso específico da minha palestra, que é legislação anticorrupção, a gente tem que fazer uma introdução acerca de como esse tema veio parar no Brasil, porque a gente tem influência especialmente da legislação norte-americana a respeito, né? Então, eu gostaria de fazer alguns paralelos, mas gostaria já de início em dizer que a gente, para quem não sabe, tem uma lei anticorrupção no Brasil já, que é a 12846 de 2013, e essa legislação trouxe uma definição, não na legislação específica, mas no seu decreto que a regulamenta, que é 8.420 de 2015. Eu presumo que vocês estejam vendo o slide onde vocês estão, nos pontos de referência da EducaSUS. E ali a gente tem um primeiro conceito que é importante para eu situar todo mundo que está em casa. Então, a nossa legislação anticorrupção conceituou programa de integridade, ou seja, programa de compliance de uma determinada maneira. Primeira informação, importante, é que a palavra compliance na nossa legislação anticorrupção foi traduzida de duas maneiras, ou por integridade ou por conformidade. A nossa lei fala de relatório de conformidade na sua resolução, que regulamenta a lei, e no decreto fala de programa de integridade. Então, vamos entender o que se trata um programa de integridade para a nossa legislação anticorrupção. É importante deixar claro que é para a nossa legislação anticorrupção. Se eu explicasse o que é programa de compliance, o sistema de gestão de compliance para a ISO ou para a governança, a gente teria informações um pouquinho diferentes, tá? Então, o programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, um conceito um pouco esquisito, né? Imagina programa de compliance no âmbito da pessoa física, um pouco esquisito, a gente chamaria de consciência, né? Tenho consciência do que é certo e do que é errado, mas de qualquer maneira, no âmbito da pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes e irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Uma colega de Belo Horizonte está dizendo que não estão... Já foi corrigido. Por favor, mande uma mensagem se foi corrigido o problema.
Aqui eu queria, vocês podem estar pensando em casa, por que ele não começou explicando genericamente, por que está falando desse conceito? Porque eu queria deixar claro um ponto primeiro, que a nossa lei anticorrupção tem uma característica específica, ela fala de ilícitos ou de desvios praticados contra a administração pública. Isso é um ponto relevante e não tão simples, vou dar alguns exemplos da jurisprudência brasileira, que gera um pouquinho de confusão na discussão. Então, primeiro ponto que eu queria deixar claro, a nossa lei anticorrupção fala apenas de ilícitos praticados contra a administração pública. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se eu pago propina, no caso de uma empresa, se eu pago para um funcionário de uma empresa privada me beneficiar de alguma maneira, isso é tematizado pela lei anticorrupção? Não. Não estou dizendo que seja certo, eu não acho correto e acho igualmente que não deveria ser parte de uma atitude no mercado de concorrência livre e justa. Mas a gente não pode dizer que é tema da nossa lei anticorrupção. Então o Brasil tomou algumas decisões legislativas acerca do combate à corrupção que precisam ser introduzidos aqui e ser contextualizados também em relação ao mercado internacional. Por que eu estou dizendo isso? Não só no Ética Saúde, mas no mercado da saúde em geral, a gente tem players, porém, que estão submetidos à legislação norte-americana, por exemplo, a legislação do Reino Unido, do UK Bribery Act, por exemplo. E aí a pergunta fica, significa então que no Brasil a gente só precisa levar em conta a nossa lei anticorrupção ou a gente pode ter situações onde essas legislações se encontram? Então esse é um primeiro momento que eu queria chamar a atenção de vocês para essas peculiaridades. Ao longo da minha exposição vocês vão ver que apesar da nossa lei anticorrupção tratar só do setor público, isso não quer dizer que quem trabalha só no setor privado não vai ter que observar normas de compliance. Eu vou explicar várias situações, inclusive jurisprudenciais no Brasil, que chamam a atenção que estão mudando um pouco o entendimento a esse respeito. Um slide passou. Sim, vamos voltar aqui. Apenas para a gente também esclarecer alguns conceitos antes de eu seguir a nossa exposição, ele demora um pouquinho ou eu tenho que apertar de novo? Eu queria voltar ele passou 2. Então aqui a gente precisa esclarecer 3 conceitos também. Eu estou falando de compliance anticorrupção, o que é diferente de governança corporativa e o que é diferente de ética. Tem certas coisas que são erradas. Lá no eu hoje moro em São Paulo já faz 2 anos, mas lá no meu estado o pessoal é bem brigão, assim, né? Então, se alguém entrar na fila de deficiente, o pessoal do lado vai brigar. Né? É errado. Então, assim, vai brigar mesmo, vai tirar da fila. Então, tem coisas que não estão diretamente vinculadas à lei anticorrupção, mas são erradas por outras legislações ou porque faz parte da noção de ética. Numa empresa, pela minha experiência de alguns anos fazendo sistemas de gestão de compliance, essa dimensão da cultura ética é o que mais protege a empresa, muito mais do que documentos, etc. Se a gente tem todos os documentos e não tem uma cultura ética, dificilmente a gente vai evitar riscos de compliance. Mas eu queria só diferenciar um pouquinho governança corporativa de compliance antes de continuar rapidamente, para não tomar tempo da exposição principal, porque as pessoas confundem na prática. Governança corporativa surgiu lá atrás, depois da crise de 29, quando começaram a ter aquele processo que é chamado da literatura de agigantamento das corporações, quando surgiram as multinacionais, etc., onde quem é dono da empresa passou a não ser a mesma pessoa que faz a gestão da empresa. Então isso começou a gerar o que tecnicamente a gente chama de conflitos de agência, ou seja, o CEO, recentemente a gente viu uma reportagem de que uma pessoa de uma grande multinacional disse é um absurdo que os CEOs estão recebendo de bônus bilhões, né? E ela é acionista da empresa. Então aqui a gente vê o conflito de agências. A acionista quer receber os seus dividendos.
o gestor quer receber retorno pelo seu trabalho específico. Então, para regular esses conflitos de agência, a gente cria sistemas de governança corporativa. Quando a gente está falando de compliance anticorrupção, a gente está falando de algo mais específico. A gente está falando de um conjunto de políticas, procedimentos e controles internos que tem por objetivo evitar que a empresa, os seus dirigentes, etc., seja utilizada para o fim de práticas de ilícito de corrupção. Então, apenas chamando aqui a atenção, um programa de compliance, um sistema de gestão de compliance envolveria ter um compliance officer, ter um comitê de compliance, ter uma política de treinamento, canais de comunicação anônima, né, canais de denúncia ou canais de ética, como se quiser chamar, padrões de conduta, políticas e procedimentos escritos e monitoramento proativo, né, de processos específicos documentados para fins de compliance e punições, né. Isso seria basicamente o que a gente tem num sistema de gestão de compliance. O que isso tem a ver com a gente, então? Como eu falei para vocês, hoje no Brasil a gente tem uma legislação própria anticorrupção e de compliance, que é a Lei 12.846 de 2013, e ela trouxe algumas mudanças importantes. Primeiro, passou a falar em programa de integridade. Eu não sou muito fã da expressão programa, porque nos documentos internacionais a gente fala de sistema de gestão, não se fala de programa, mas ok. A legislação usa esse termo, então a gente passa a utilizar. A ideia de responsabilidade da empresa, e aqui é importante afirmar e deixar registrado, porque eu já vi em várias palestras pessoas erroneamente falarem que a lei anticorrupção trouxe a responsabilidade penal da pessoa jurídica, o que é errado. A lei anticorrupção não tem nada a ver com penal, nem com normas criminais. Ela é uma lei que trata de responsabilidade administrativa e civil. Então, quando se fala de responsabilidade da pessoa jurídica na lei anticorrupção, a gente está falando de punições para a pessoa jurídica, para esse ente abstrato, para o CNPJ, né? Que isso, de fato, era uma lacuna na nossa legislação. A gente não tinha uma legislação que tratasse especificamente desse tipo de responsabilidade, porém, a gente optou em não ter responsabilidade penal da pessoa jurídica. Isso não é uma opção menor, é uma questão com várias consequências práticas, que eu gostaria de elucidar agora. Quando a gente trabalha na área de compliance, recentemente a gente tem que lidar com empresas que têm sua sede, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a legislação anticorrupção e outras legislações tratam também da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, nos Estados Unidos, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente. No Brasil, isso só acontece no âmbito da legislação ambiental. Qual é a diferença, então? Vou dar um exemplo prático. Um exemplo bem hipotético, porque isso não acontece no Brasil, quando a gente fala de compliance no Brasil, não tem nenhum exemplo para dar, chega a ser chato, né? Ninguém faz nada errado. Mas, digamos assim, se tivesse um fabricante nos Estados Unidos que tivesse importadores aqui no Brasil, né? Importadores master ou distribuidores, e, eventualmente, algum distribuidor tivesse, por prática comercial, pagar um percentual, não acontece, mas digamos, se acontecesse, um percentual para profissionais da saúde para que fossem indicados determinados produtos. De novo, exemplo hipotético, nunca aconteceu. Mas, se isso acontecesse e todos trabalhassem só no setor privado, alguém no Brasil poderia se perguntar, mas isso não é ilícito no Brasil, então eu não preciso me preocupar. Mais ou menos, né? Então aqui é que começam aquelas confusões assim que são originadas um pouco da maneira como a nossa lei anticorrupção trata o tema e a nossa legislação penal. A impressão que dá à primeira vista é que no Brasil a gente só vai ter punição pelo ilícito de corrupção somente quando em uma das pontas a gente tiver um servidor público. Isso é errado de várias maneiras, mas vamos começar pela mais complexa. A empresa dos Estados Unidos que tem, no meu exemplo, um distribuidor que tem essa prática no Brasil, um importador, ela está vinculada à legislação dos Estados Unidos. E pela legislação dos Estados Unidos, ela é obrigada a obrigar os seus distribuidores e os seus terceiros que agem em seu interesse ou benefício
por meio de contrato, a seguirem a mesma norma. Isso significa, portanto, que se alguém aqui no Brasil praticar isso, mesmo no setor privado, a empresa nos Estados Unidos pode ser punida. Então, pode não ser considerado ilícito aqui, mas é considerado ilícito lá, e, portanto, a empresa dos Estados Unidos pode, inclusive, buscar ressarcimento do seu distribuidor no Brasil de algum dano que ele tenha causado. O distribuidor aqui pode não responder pelo ilícito lá, mas ele pode responder, inclusive, com perdas e danos no contrato, porque os fabricantes ultimamente têm colocado essas cláusulas de compliance no contrato e, portanto, se perder a distribuição, por exemplo, por violação de normas de compliance, um exemplo só, o fabricante não vai recomprar o estoque. Para quem trabalha na área sabe que isso é bem agressivo. Se eu tenho estoque de 10 milhões, eu vou perder 10 milhões e não vou conseguir vender mais. Então, o primeiro ponto é, não quer dizer porque a nossa legislação anticorrupção trata apenas do setor público que só vai ser ilícito de corrupção no setor público. Um outro ponto que eu já falei em várias palestras e que poucas pessoas sabem é que o nosso Código Penal tem um conceito de funcionário público diferente da legislação administrativa. Isso eu já chamei a atenção em várias palestras, porque as pessoas acham que não vai ter problema. O conceito de funcionário público do nosso Código Penal é mais amplo, bem mais amplo do que a gente entende. Então, por exemplo, já houve condenações de profissionais da área da saúde que foram acusados de desvio de verba, enfim, de atos de corrupção, quando, por exemplo, se tratava de um hospital privado sem fins lucrativos. Porque se entendeu, eu não estou dizendo que eu concordo, só estou dizendo que a jurisprudência fala, o STJ, inclusive, foi da opinião que quando uma instituição privada age por concessão ou tem um convênio com órgão público e recebe verba pública, o funcionário responsável por destinar essa verba é equiparado a funcionário público. Então, se, por exemplo, o pagamento tivesse sido feito para um funcionário de um hospital privado sem fins lucrativos e fosse identificado, sei lá, por quebra de sigilo, tanto de um lado quanto do outro, que houve transferência de recursos, isso pode ser considerado, inclusive, crime de corrupção para a legislação brasileira. Ou seja, não é que a nossa legislação brasileira anticorrupção só trate de situações específicas em que uma das pontas tem funcionário público. Gostaria de deixar isso bem claro. A gente aqui tem, sim, a possibilidade, já vi vários casos na prática, né? Atuo não só na área de compliance, mas também como advogado, vários casos na prática de condenações e de processos penais nesse sentido. Inclusive que estão em andamento hoje, eu não posso falar por uma questão de sigilo, mas tem uma série de processos em andamento nesse caso. Isso envolve, por óbvio, não só distribuidores, mas a gente pode ter, todos os players da área da saúde podem de alguma maneira ser envolvidos nesse ilícito. Por exemplo, se uma determinada conduta fecha o acesso de um hospital a um determinado grupo de distribuidores, isso pode ser um ilícito concorrencial, e assim por diante. Mas a gente está focando aqui na parte de legislação de corrupção, eu quero me manter nessa seara para não fugir do tema. Queria então fazer uma comparação a mais com os Estados Unidos para a gente entender as diferenças que a gente tem no Brasil. Depois eu vou dar seguimento para a gente entender um pouquinho melhor a nossa legislação. Nos Estados Unidos, como eu ia dizendo, a legislação anticorrupção tem 3 características importantes. 1, responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2, uma dimensão extraterritorial de validade. Já vou explicar o que é isso. E a ideia de programa de compliance como uma forma de identificar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com essas 3 características? Primeiro, lá atrás, na década de 30, quando se começou a discutir a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos Estados Unidos, indico um livro bem legal que é Crime do Colarinho Branco, é um livro de criminologia, mas descreve bem
esse desenvolvimento, White Collar Crime, né? Foi, aliás, o livro que batizou o termo, né, dos crimes de colarinho branco. O que se notou como dificuldade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica? O direito penal trata com ações, né? Então a gente costuma dizer, a pessoa teve a intenção de agir, eu dei um tiro com a intenção de matar, o meu tiro teve um nexo de causalidade com a morte do outro lado. Eu sempre penso e sempre pensamos no direito penal com ações. Primeira questão óbvia é, a pessoa jurídica não age. Ela age por intermédio de outras pessoas. Como é que eu vou punir, então? Aí é que surgiu a ideia de compliance. Eu queria chamar a atenção desse ponto, porque a maneira como o compliance tem se desenvolvido no Brasil pode gerar alguns probleminhas na prática. Eu queria chamar a atenção com essa diferença. Quando eu tenho, então, a ideia de responsabilidade penal da pessoa jurídica, como ela não age, eu preciso de um jeito diferente de puni-la. Qual foi o jeito diferente que se identificou? Eu vou criar deveres para a pessoa jurídica e vou dizer que se eu não cumprir esses deveres, a omissão no cumprimento desses deveres, se houve um nexo de causalidade entre ela e o dano, eu vou punir. Ok, eu falo um monte de juridiqueza, mas mais simples. Por exemplo, eu sou pai de 3 filhos lindos, maravilhosos, naturalmente por causa da minha esposa, não por minha causa, mas pela legislação brasileira eu tenho algumas obrigações como pai. Eu tenho alguns deveres. Se eu não cumprir esses deveres e o não cumprimento dos meus deveres gerar um dano no meu filho, eu posso responder. Então, isso acontece porque tem uma lei que me impõe esses deveres. A mesma lógica nos Estados Unidos foi utilizada por pessoa jurídica. Então, se dizia, pessoa jurídica tem a obrigação de fazer o sistema de gestão de compliance, fazer treinamentos, ter políticas, ter procedimentos, ter controles internos. E se criou uma lista de exigências. Se a empresa não cumprir e houver a prática de um ilícito de corrupção no âmbito de atuação da empresa, por algum funcionário da empresa ou por alguém que age em seu interesse ou benefício, terceiros, a empresa responde. Só que o contrário também é verdadeiro. Se ela fez tudo isso, se ela cumpriu todos os deveres e o funcionário mesmo assim praticou um ilícito, ela é absolvida. Então, a lógica nos Estados Unidos é a pessoa jurídica é avaliada de um jeito diferente da pessoa física. Ela só vai responder se ela não tinha um programa de compliance efetivo. O que vai ser analisado da empresa é se ela tinha um programa de compliance efetivo. Se sim, ela é absolvida. Se não, ela é condenada. No Brasil, a gente não adotou esse caminho. Então, o programa de compliance no Brasil não está tendo essa função. Porque a nossa legislação anticorrupção está dizendo a empresa responde objetivamente. Ponto. Por qualquer ato que é praticado por um colaborador ou por um terceiro que age em seu interesse ou benefício. Isso significa, na prática, que a empresa vai responder, por exemplo, se um representante comercial em nome da empresa, age para beneficiar um funcionário público e gerar vantagem econômica para a empresa, propina, por exemplo, mesmo que seja um terceiro, para a legislação anticorrupção do Brasil, a empresa responde, paga multa. Vou explicar depois as multas. Então, tentando resumir. Apenas para concluir. Mas, por outro lado, se a empresa chega e mostra, eu tinha um programa de compliance efetivo. Na nossa legislação de corrupção, qual é a consequência? Absolvição? Não. A empresa pode ter até 4% de desconto na multa, só na multa do processo administrativo. Ponto. Até 4%. Aí as pessoas podem se perguntar em casa, mas se a minha multa for de 4% do faturamento, então eu tenho programa de compliance efetivo, eu pago 0. Não. Na legislação tem a previsão de uma multa mínima. Então, isso significa que, para a legislação de corrupção brasileira, eu vou responder sempre, tendo programa de compliance ou não, se houver a prática de um ilícito. Qual é a diferença, então, da legislação brasileira para os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o sistema de gestão de compliance pode ser um argumento de defesa. No Brasil, não. Infelizmente, da maneira como a nossa legislação está, se alguém praticou um ilícito de corrupção no Brasil,
e está vinculado à empresa de alguma maneira, a empresa responde sempre. Ponto. Isso significa que o programa de compliance não é relevante no Brasil? Não. Significa só que a gente tem que ter um tipo de atenção diferente do que a gente tem nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos eu posso seguir a risca lá, o by the book da legislação norte-americana, seguir aqui, pronto, estou garantido. Mesmo que meu funcionário burle meu programa de compliance, eu posso me defender ainda. No Brasil, não. Meu programa de compliance tem que ser tão agressivo a ponto de eu não ter o ato. Porque se um funcionário praticar um ilícito, a minha chance de responder é bem alta. Eu, pessoa jurídica, e eu, pessoa física. Só que aqui a gente tem que diferenciar de novo. A lei anticorrupção fala de responsabilidade da pessoa jurídica. O que vai atingir a pessoa física é a legislação penal. Eu vou responder pelo crime de corrupção. O que é bem considerável, porque a pena é bem alta. E, normalmente, quando tem crime de corrupção, envolve lavagem, envolve organização criminosa. A chance de ter um problema grave é altíssima. E não que a gente tenha que ter programa de compliance só por medo de legislação. Isso não é um motivo que deve levar alguém a ter sistema de gestão de compliance. Mas eu estou apenas dizendo que as consequências são bem agressivas. E repisando que, mesmo que envolva, considerando agora o nosso mercado de saúde, hospitais filantrópicos, hospitais privados, sem fins lucrativos, etc., mesmo nesse caso a gente tem um risco de responsabilização penal. Então, isso aqui é bem importante deixar claro, porque eu já ouvi em várias circunstâncias, mas aqui no mercado privado não tem problema. Tem problema. Independente de ter legislação, já deveria ser um problema, porque é errado em si. A legislação de ética médica já deixa claro. Mas, independente disso, tem o risco de responsabilização penal. Feita, então, toda essa explicação de contextualização legislativa, eu gostaria de situar vocês no tempo, então, na legislação. Eu nasci em 77. Vocês podem ver que, apesar dessa jovialidade, né, eu já tenho 41 anos. Mas eu nasci em 77, no ano que surgiu a FCPA, né, nos Estados Unidos. A FCPA, eu não botei a tradução ali, mas caso alguém em casa não tenha familiaridade com o inglês, vamos dizer assim, a lei, né, ato, em inglês seria traduzível, né, por lei de corrupção de práticas corruptas de funcionário público, de corrupção de funcionário público estrangeiro. Seria a melhor maneira de traduzir, né? Então, é uma legislação que trata especificamente de ilícitos praticados, de corrupção praticados contra o funcionário público estrangeiro. É importante deixar isso claro, porque eu também já vi em palestra o pessoal dizendo, não, nos Estados Unidos tem corrupção no setor privado, veja a FCPA. A FCPA não tem nada a ver com esse assunto. O crime de corrupção no setor privado nos Estados Unidos tem, mas está previsto numa outra legislação que é Honest Services Fraud, que teve uma evolução jurisprudencial, que eu não vou entrar no mérito agora, porque é muito complicado, mas existe. O que a FCPA trouxe, então? Aqueles 3 pontos que eu falei para vocês. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, a ideia de compliance com uma linguagem dessa responsabilidade e uma validade extraterritorial. O que é validade extraterritorial? Só eu não falei antes, mas eu vou falar agora. Para não dar exemplo com juridiquês, vocês lembram que a CBF do Brasil estava sofrendo um processo nos Estados Unidos, lembram? Então, por quê? Não sei se vocês olhando televisão nunca pararam para pensar o que os Estados Unidos têm a ver com a CBF, com a instituição brasileira. Né? Tecnicamente não pode. Eu não posso sair por aí prendendo pessoas de outros países, né, investigando. A Polícia Federal Brasileira não pode fazer isso. Então, quem sabe um pouquinho de direito deve ter se perguntado, mas por quê? Por causa da FCPA. Não sei se vocês lembram, a Nike e outras tantas empresas norte-americanas que tem capital aberto lá, não precisa ser necessariamente criada nos Estados Unidos, basta ter conceito de empresa norte-americana para a FCPA é bem amplo, né? Em função disso, a CBF estava sendo investigada e eles descobriram, enfim, né, não houve ainda, não finalizou ainda todos os processos, eu não vou comentar processo em andamento, porque
também não seria ético, mas aparentemente as notícias dão a entender que havia irregularidades que chamavam a atenção para a área de violação de normas e de benefícios impróprios que a gente poderia qualificar como corrupção. Então, nesse caso, os Estados Unidos intervêm por causa da FCPA. Existe, então, a suspeita de que algum funcionário norte-americano praticou um ato de suborno, de corrupção, contra um funcionário estrangeiro, um funcionário público ou equiparado, etc. Né? A Copa do Mundo também teve alguns processos nesse sentido, etc. Então, isso é o que a gente chama de validade extraterritorial. Quando a gente estuda direito internacional privado, o primeiro exemplo que a gente dá de lei com validade extraterritorial é essa. Aí vocês podem perguntar, qual é a novidade? A novidade é que nunca houve isso antes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns estados que permitem o uso da maconha. Se alguém vai lá, usa a maconha, ou mesmo vende e volta para o Brasil, não pode ser preso por tráfico, porque lá é permitido. Então esse é o princípio que rege o direito normalmente, que é o princípio da territorialidade. A lei anticorrupção mudou essa lógica. Mesmo que aconteça fora do território, se for ilícito, a empresa vai responder. Isso aconteceu porque na década de 70 houve uma série de escândalos com empresas norte-americanas e que todas elas foram absolvidas porque os ilícitos tinham sido praticados no exterior. Então, em função disso, surgiu essa nova legislação com o objetivo de exatamente dar conta disso. Então, quando a gente fala de compliance anticorrupção, o primeiro grande marco que a gente tem é exatamente a FCPA, uma legislação bem importante. Depois a gente tem uma série de convenções e tratados internacionais que o Brasil assinou todos, né, fazem parte da nossa legislação, já inclusive foram internalizados por meio de decreto, apenas uma informação técnica, né, quando essas convenções são internalizadas por meio de decreto, elas passam a ser equivalentes a leis supraconstitucionais, que o Supremo já disse, né? Então, fazem parte da nossa legislação, tanto a Convenção da OCDE, quanto outras tantas, e chama a atenção só que tem um capítulo do nosso Código Penal que foi criado exatamente pela internalização de uma norma de corrupção internacional, uma convenção, que é a Convenção da OCDE. E, não sei se vocês estão vendo ali, em 2002, cumprindo então os compromissos da Convenção, em junho de 2002 foi editada no Brasil a lei tal, que inclui o capítulo 2A no Código Penal, que tipifica significa cria os crimes praticados por particular contra a administração pública. Teve um relatório, só uma anedota, né? É triste, mas relatórios sobre o Brasil, né, que foram feitos na OCDE depois, que disseram, olha, tudo bem, o Brasil apresentou que criou esse capítulo no Código Penal, que é uma grande evolução, mas o Brasil, está lá no relatório, vocês podem ver no site, é público, né? Estou só resumindo, mas o Brasil não logrou êxito em mostrar nenhuma investigação, nenhuma punição, nenhum processo vinculado a esse ilícito. Aí das duas, uma, não tem corrupção no Brasil ou o sistema não é efetivo. Só mais ou menos assim, né? Quando a gente olha os índices internacionais de corrupção, a gente vê que provavelmente não houve uma efetividade nesse sentido. Temos também a Convenção da OEA, que também foi incorporada no Brasil, da ONU, e queria chamar a atenção para aquela legislação ali de 2010, o Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. A segunda parte é o Código de Consumidor dos Estados Unidos, não nos interessa. A primeira parte trouxe um conceito que agora está sendo muito discutido no Brasil, vou falar mais para o final da minha palestra, que é o whistleblower, né? o denunciante do bem. Foi assim que foi o conceito que o pacote anticrime do ministro Moro definiu. Não é uma expressão minha, está escrito lá, denunciante do bem. Vou mostrar depois, entre aspas, está entre aspas também no pacote. Eu vou explicar um pouquinho esses pontos depois, porque muitas pessoas já me pediram para dar palestra, explicar, porque é algo novo e vai ter bastante consequência no nosso mercado de saúde.
E um outro, 2010, é um documento muito importante, o K-Bravery Act, 2010, apenas fazendo um merchan, né? A gente vai ter o Compliance Across Americas, que é um evento em setembro, a gente vai trazer 2 especialistas para falar tanto do UK Bravery Act quanto da FCPA, respectivamente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Se alguém tiver interesse, depois pode entrar em contato. Um evento com apoio do Ética, inclusive quem é associado do Ética tem uma série de vantagens. Enfim, a nossa legislação, então, no Brasil é vasta no que diz respeito à corrupção, ao combate à corrupção, e eu chamaria a atenção, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, mas tem uma lei específica que tem uma relação direta com as nossas normativas anticorrupção, que é a lei de lavagem, mas que eu não vou poder explicar aqui muito. As pessoas vão se perguntar, o que a lei de lavagem tem a ver com a legislação anticorrupção? É que em 2012, quando ela foi modificada, o crime de lavagem mudou e se passou a entender como lavagem também todas as tentativas de ocultação de bens, de valores de origem ilícita, e essa origem ilícita hoje também envolve os crimes de corrupção e correlatos. O que eu quero dizer com isso? Se eu pratiquei um crime de corrupção, se alguém, né? Eu não, mas se alguém praticou um crime de corrupção e recebeu dinheiro com isso, aí a pessoa quer usar o dinheiro, a pessoa não pratica um ilícito desse para ganhar dinheiro e não usar. Para usar, ela precisa achar uma maneira de esconder essa origem ilícita. Então, cria fundação, cria, sei lá, uma offshore, vai tentar criar um instituto que dá treinamentos, não sei. Tem uma série de iniciativas nesse âmbito. Se alguém quiser estudar isso, tem, se vocês entrarem no site do GAFI, tem lá uma parte de tipologias de lavagem de dinheiro, tem em espanhol, português, etc. Explica-se como é o modus operandi de vários exemplos práticos em todo o mundo. O nosso COAF tem um livro que se chama Casos e Casos, está na 3ª edição já, tem um monte de exemplos práticos, vocês conseguem baixar gratuitamente no Google. É só botar PDF, Casos e Casos, GAFI, o COAF que aparece. Então, ali tem uma série de maneiras, então, de ocultar essa origem ilícita, mas, hoje, se o crime que deu origem é o de corrupção, eu posso responder por lavagem também. Então, hoje, o crime de lavagem, ele reforça muito a nossa legislação anticorrupção. Então, por isso que eu citei ali essas normas, mas eu não vou falar sobre isso, senão minha aula vai demorar incrivelmente muitas horas. Só para dar um exemplo, eu dei um treinamento uma vez para a SUSEP de 32 horas só sobre esse tema. É bem complexo. Nossa legislação anticorrupção, depois o decreto que eu já falei, e tem 2 portarias da CGU que eu chamaria a atenção, apesar de um pouquinho antigas, elas não perderam o seu interesse, que é a portaria 909 de 2015. Temos também a Instrução Normativa 001, Instrução Normativa 002, e chama atenção também, eu não vou conseguir tratar aqui, mas as leis anticorrupção estão sendo regulamentadas em todos os estados e municípios do Brasil, realmente todos. Só para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul, o Ministério Público fez uma parceria com a FAMURS, que é a entidade lá que conecta os municípios, e eles estão literalmente adotando modelos para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho setor lá no meu escritório, no meu grupo de pesquisa no Mackenzie, a gente só fica monitorando, a gente não dá conta de acompanhar todas as regulamentações. E agora, chama atenção para um fato, que lá no Rio Grande do Sul está bem avançado, mas em outros estados também. Lá um deputado, deputado Simon, não o senador, mas o filho, ele criou uma lei anticorrupção do Estado do Rio Grande do Sul, e lá eles começaram a discutir a questão de certificações. O que o Estado vai entender como certificação, o que não vai entender. Essa é uma discussão bem complexa que está sendo feita agora, que ninguém achou ainda uma solução, mas tem essa discussão agora, porque a lei anticorrupção está dizendo, para ser válido como programa de integridade tem que seguir esses requisitos. Mas quem é que disse que foi cumprido esses requisitos? Quem tem
a competência para fazer isso. Então, essa é uma discussão que está sendo feita em vários lugares do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro também, no Distrito Federal. Isso é um tema bem candente também. O que é considerado um mínimo aceitável de compliance anticorrupção? Essa é uma discussão que está sendo feita. E que essas instruções têm o mérito de ser as primeiras a tentar, né, definir um pouquinho melhor. Então, só para a gente ver alguns artigos da lei anticorrupção, eu queria passar rapidamente pelo avançado da hora, mas só chamar a atenção para alguns pontos. No artigo 2º, falar de responsabilizar objetivamente todos aqueles que agem em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Isso significa que eu, empresa, respondo não só pelos atos dos meus colaboradores, mas todos os atos de terceiros que agem em meu interesse ou benefício. Só para dar um exemplo, não sei se vocês lembram que a Lava Jato teve um capítulo na área da saúde no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar no mérito, porque os dados são públicos, mas uma coisa me chamou a atenção, porque a gente tem vários clientes no mercado da saúde, e eles foram chamados a prestar esclarecimentos porque um despachante lá do Nordeste, de um estado do Nordeste do Brasil, não vou falar qual, porque eu não quero chamar a atenção para nenhum despachante em específico, mas um despachante foi citado na reportagem. Veja bem, houve a Lava Jato, um capítulo novo da Lava Jato no Rio de Janeiro, várias empresas, enfim, vocês conhecem as notícias, não vou entrar no mérito, alguns dirigentes foram presos, etc., vários foram investigados criminalmente. Um despachante lá do estado do Nordeste do Brasil, que não estava sendo investigado, mas foi citado, gerou para empresas de vários estados do Brasil a necessidade de esclarecimentos para os seus parceiros comerciais que tinham programas de compliance. Por quê? Porque eles têm que esclarecer se eles estão controlando esse terceiro. Veja bem, as pessoas não se deram conta ainda do que significa aquela segunda parte do artigo. Se eu tenho terceiros que agem em meu interesse ou benefício, meu programa de compliance tem que chegar neles, senão eu vou ter problema. Eu tenho contrato com meus despachantes? Só essa pergunta já é difícil, né, de a gente ter uma resposta positiva. O pessoal às vezes não tem nem contrato. Se tem contrato, não tem cláusula de compliance. Não faz due diligence e não tem nenhuma maneira de monitoramento dos seus terceiros. Quando tiver um problema, não vai ter como se defender. Então, esse é um ponto que surgiu a partir da lei anticorrupção. Eu preciso cuidar dos meus terceiros. Já tinha que fazer isso antes, mas agora tem uma lei que deixa claro que tem uma responsabilização. Tá? Bom, uma outra coisa importante é se eu vou adquirir empresas no mercado da saúde. Isso é um outro ponto para o qual a gente tem prestado consultoria também, é um assunto bem complexo. Não adianta eu pensar que eu vou adquirir lá um hospital pequeno ou um distribuidor pequeno e o que é anterior não me atinge. Pela legislação anticorrupção, o passivo anticorrupção atinge quem assumiu a empresa. Então, se eu comprei a empresa, se eu fiz uma fusão, se eu fiz uma cisão, etc., essa responsabilidade segue para quem fica na empresa, para quem estava antes. Não é como no penal, que responde quem era administrador à época. Aqui a legislação está dizendo que isso continua. E quando a gente faz, por exemplo, consórcios, tem alguns casos, né, que um distribuidor tem um material, o outro tem outro, e aí eles vão juntos com um consórcio para atender um hospital, por exemplo. Né? Ou um fabricante, né, que não tem, sei lá, camas, mas precisa lá para atender um determinado edital, faz um consórcio. Isso é bem comum no mercado. Os dois respondem por um ato ilícito. Então, se o meu consorciado pagou propina, eu respondo também, de maneira solidária. Se eu não tiver dinheiro lá para pagar multa, o outro pode pagar. Então, aqui a gente precisa entender que a lei anticorrupção trouxe uma série de ampliações na maneira como eu posso responder por um ato de corrupção. Eu costumo dar o exemplo, brincando, nas minhas palestras, que a gente não acha que, né, por exemplo, Sibeli, minha amiga, não vou chegar para ela e dizer, não, você não pode ir no cinema hoje, não, com essa pessoa você não pode sair, não, ou sei lá o quê. Não posso ficar dizendo isso para ela, não vai ser minha amiga.
Mas e se surgisse uma lei que dissesse, tudo que meus amigos fizerem, eu respondo. Se eles roubarem, eu vou para a cadeia. Se eles não pagarem imposto, eu tenho que pagar. O que a gente ia fazer? Ou não ia ter mais amigos, ou ia controlar os amigos. O que a lei anticorrupção está fazendo é isso. Ou vocês não têm amigos, não têm terceiros, ou se vocês têm, tem que controlar. Porque senão vocês vão responder. Vocês podem achar uma besteira. Uma lei não pode fazer isso. O empresário pensa a mesma coisa. Uma lei não podia fazer isso comigo. Não posso ser obrigado a controlar todos os meus terceiros que estão lá adiante. Às vezes as pessoas pensam em 5 distribuidores ou 5 representantes comerciais. Na área da saúde, a gente tem que atender o Brasil inteiro. Tem lá uma cidadezinha do interior, não sei aonde, que tem um hospital, tem emergência, a pessoa não vai ficar esperando o dinheiro, o material ou o medicamento chegar da capital para lá. Morre. Então tem que ter gente em todo o Brasil para fazer isso. E aí, quantos? 300, 500, 600 distribuidores, representantes comerciais, como é que eu controlo todo mundo? Né, Sérgio? Como funciona um hospital? Enfim, quantidade de problemas que a gente pode ter no hospital, desde o material que entra. Não por descuido do hospital, não estou dizendo isso, mas pela natureza da situação que é complexa. Lidar com a saúde das pessoas não é simples, né? Então, isso aqui trouxe uma série de riscos para todos, né? As multas são módicas, até 20% do faturamento. Quem tem empresa em casa sabe, todo mundo lucra mais do que 20%, é bem tranquilo. Não, né? O máximo que uma empresa fatura é normalmente 5%, 6% do faturamento bruto. Uma multa dessas quebra a empresa, tem potencial de quebrar a empresa. Então, não é uma multa, assim, fácil de ser ignorada. Além disso, tem a publicação extraordinária da decisão condenatória. O que isso significa? Eu tenho, se eu sou punido, fica lá no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Por uma série de situações eu posso ter limitações, né? Então, eu não vou entrar no cálculo agora, porque é mais complicado, mas tem uma série de consequências. Então, se eu estou lá no Cadastro Nacional de Pessoas Punidas. O cálculo da multa, eu não vou entrar no mérito agora pelo avançado da hora, mas a lei fala, e as suas regulamentações, de percentuais que crescem à medida que eu faço algo positivo ou algo negativo. Vai ter percentuais de 1%, etc. E no final se calcula a multa. É bem objetivo, não está assim completamente à discricionalidade do juiz, né? Já falamos dos programas de integridade, que passam a ser não dever. A lei anticorrupção não fala em dever de ter programa de compliance, ela diz que é uma possibilidade. Se você tiver, pode diminuir a multa. Mas a lei anticorrupção, diferente da legislação norte-americana, não fala em deveres de compliance. As únicas legislações no Brasil que falam em deveres de compliance são a lei de lavagem e a lei das empresas públicas, né, que também tem uma regulamentação bem considerável agora na área de compliance e governança. Por fim, eu queria chamar a atenção aqui de um conceito que a gente tem na lei anticorrupção, que é acordo de leniência, que também está em muita discussão, não só em função do pacote crime, mas do ministro Moura, mas nos últimos anos essa ideia de acordos tem sido cada vez mais presentes na maneira como o Ministério Público, o Estado, enfim, os órgãos de fiscalização entendem o combate à corrupção. Então, eu queria só diferenciar para o pessoal em casa, a gente tem acordos de leniência e tem o que o pessoal chama de delação premiada, colaboração premiada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando vocês ouvem em casa delação premiada ou colaboração premiada, isso tem a ver com normas criminais. Alguém foi acusado de um crime e está tentando fazer acordo com o Ministério Público com vistas a diminuir a sua pena ou, eventualmente, não responder um processo penal. Mas aqui ele está sendo acusado de algo, ou ele tem medo de ser acusado de algo, ou ele é réu num processo penal. Esse é o caso. Acordo de leniência é uma coisa diferente. Existe tanto no âmbito do CAD quanto da lei anticorrupção e envolve, então, é diferente a legislação do CAD da lei anticorrupção, não vou entrar no mérito da lei do CAD porque é diferente, não tem tempo, mas a lógica é a mesma. Eu, empresa, estou sendo acusada
de um ilícito da lei anticorrupção, ou eu tenho medo de vir a ter esse problema. Eu me adianto, vou ao encontro do órgão público responsável pela minha eventual responsabilização, e aqui eu digo órgão público de maneira genérica porque não existe um órgão centralizado para isso no Brasil ainda. Então, se for um ilícito contra a administração municipal, vai ter que ser alguém da administração municipal previsto em uma legislação municipal. Se for estadual, a mesma coisa, e federal, outra, CGU, provavelmente, se for federal. Então, eu preciso me propor um acordo, né? Eu vou explicar, levar informações, etc., com o objetivo de ajudar na fiscalização, e dependendo da minha ajuda, eu posso receber um benefício. Então, aqui a gente tem uma situação específica da lei anticorrupção. E a gente tem o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o CENEP, que todo mundo que trabalha com investigação ou due diligence hoje inclui na sua avaliação dos terceiros ou de empresas. A gente sempre consulta ali para ter certeza que a empresa não está envolvida de alguma maneira. Está previsto no artigo 22, estou preocupado com o horário, vamos passar. E a gente tem também esse ponto, gostaria de chamar a atenção, pessoal, não existe na história do direito brasileiro essa expressão responsabilidade judicial. A gente tinha responsável civil, trabalhista, tributária. Responsabilidade judicial é uma coisa nova, né? Normalmente o processo judicial é algo que vai discutir a responsabilização de alguém. Aqui está se falando de responsabilidade judicial. Me parece, e não estou sozinho nesse sentido, todo mundo que interpreta a lei mais ou menos chega à mesma conclusão, que ali a ideia é responsabilidade civil, né? De qualquer maneira, quem pode fazer essa discussão é o Ministério Público, está escrito no artigo, enfim. E o que pode ser discutido ali? Então, eu já sofri um processo administrativo, já sofri uma multa, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil com vistas a aplicar essas sanções aqui. Perda de bens, direitos e valores que tenham sido derivados desse proveito ilícito, suspensão e interdição de suas atividades. Veja bem, o que está escrito aí? Que o Ministério Público pode entrar na Justiça para pedir que o juiz suspenda as atividades da empresa. Ou seja, vocês não vão trabalhar por 5 meses. Pensem na legislação trabalhista envolvida. Vai ter que continuar pagando salários. Não vai poder trabalhar. Então, isso é uma coisa que a lei anticorrupção trouxe de possibilidades. E a dissolução compulsória da pessoa jurídica. O Ministério Público pode entrar na Justiça para pedir para o juiz para fechar a empresa. O que é uma coisa inédita na legislação brasileira. Eu costumo dizer que isso vai afetar mais as empresas brasileiras de pequeno porte do que uma empresa grande. Imaginem, por exemplo... Está terminando? Não. Imaginem, por exemplo, fechar a McDonald's. Não, o juiz diz, fechou a McDonald's. Não tem como. Tem capital aberto em todo mundo, não tem como fechar. Pode fechar a operação no Brasil, mas não pode fechar a multinacional. Então, isso pode ter consequências mais para a pessoa jurídica nacionalizada do que internacional. E proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações de instituições públicas por um prazo mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos. E aqui tem tido uma grande discussão, por força de algumas empresas grandes no Brasil, que eu também não vou entrar no mérito agora, porque não acho legal ficar falando mal das pessoas. Mas, e se a empresa praticou um monte de ilícitos, mas fez acordo de leniência, ela pode continuar participando de pregões? Hoje a legislação diz que sim. Então, posso ter praticado um monte de ilícitos, aí eu vou lá, faço acordo de leniência e eu continuo participando de licitações. A gente tem que discutir isso, se isso é adequado ou não. Estou só trazendo o tema, né? Mas é um ponto que foi trazido pela lei anticorrupção. Tá? Exatamente, eu não quis entrar nesse mérito. Nesses minutos que faltam, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas para onde está indo, digamos assim, a legislação que trata de prevenção à corrupção. Quais são os possíveis desenvolvimentos? Eu queria mostrar para vocês algumas
iniciativas legislativas, já aprovadas ou não, que corroboram um pouco essa ideia. Eu coloquei ali o nome que está todo mundo dando, mas não sei se não é exagero, mas tem muita gente chamando de uma lei estadual de Minas de Sunshine Act de Minas, né? Porque é muito parecida com a legislação dos Estados Unidos chamada Sunshine Act, que basicamente trouxe aquela ideia de transparência para o setor da saúde, no sentido de que as empresas da área da saúde tornassem públicos eventuais pagamentos ou oferecimento de vantagens diretas e indiretas com potencial de conflito de interesses. Esse é o conceito mais genérico que eu consigo dar. Essa legislação de Minas eu acompanhei muito de perto, porque as associações do segmento da saúde discutiram e teve uma série de problemas, eu apresentei pareceres, ajudei de alguma maneira, mas eu não estou falando só porque é a legislação de Minas, mas porque, ao que tudo indica, essa legislação tem potencial para se transformar em uma iniciativa federal. Existe já uma discussão se isso não deveria ser uma iniciativa para todo o sistema de saúde, né? Se não deveria ter uma lei federal a respeito. Eu já vi discussões em vários contextos. Existem algumas tentativas de iniciativa legislativa nesse caso. Não parece ser o foco do Congresso Nacional esse ano. Eu não sou especialista em RealGov, mas olhando assim um pouco como o Congresso Nacional tem se movimentado, não parece ser a pauta principal. Agora, pelo menos no primeiro semestre, não parece ser o caso. Tem, por exemplo, legislação da Previdência, o pacote anticrime e outros demais que estão ocupando um pouco a pauta do Congresso. Então, não sei se isso vai ser realidade ainda esse ano, mas existe uma tendência de que existam cada vez mais normas nesse sentido. O que significa transparência aqui? Significa... Deixa eu botar aqui Então, primeira coisa, em Minas vale para todos os segmentos. Vocês podem ver, não é só DM, né? Não é só medical devices, não é só dispositivos médicos, são todos os setores. Mas o que se considera, então, conflito de interesses? Só para deixar claro para vocês. Qualquer oferecimento de brindes, presentes, transportes, passagens, refeições, inscrições em eventos, contratações de consultoria, financiamento de pesquisa, etc., que sejam feitos com potenciais clientes dos produtos, enfim, das empresas que vendem, né, para o setor da saúde. Ok, mas então a legislação está dizendo que a gente não pode fazer? Não, ele está dizendo que tem que ser cadastrado toda vez que eu fizer isso no sistema do DataSUS, lá esqueci o nome do software, mas é um software específico do Estado de Minas Gerais, que eu preciso dizer, o profissional da saúde tal recebeu tal coisa nesse dia da empresa tal para essa finalidade. Né? Então, tem que deixar transparente. O que acontece, então? De um lado, os parceiros comerciais não têm visibilidade, eu tenho que ter certeza que o que eu estou fazendo pode, do ponto de vista de normas de compliance da legislação brasileira. E dois, fica ali o levantamento de tudo que está sendo feito para a transparência do mercado. Então, isso é uma tendência que a gente percebe no mercado da saúde. Eu deixei nos slides as normas para vocês verem isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que a interação com profissionais da saúde é um tema que a gente precisa explicitar melhor e esclarecer melhor, né? Quando pode e quando não pode. Eu chamo a atenção, então, para dois documentos. Não, está voltando. Você me ajuda? O Código de Ética da Advamed. Quem não conhece, por favor, aconselho a leitura. É bem fácil, tem língua portuguesa. Língua portuguesa de Portugal, então tem umas coisas um pouco diferentes do que a gente costuma dizer. Eles falam doentes, não pacientes, coisas do gênero. Mas é perfeitamente inteligível. É importante que a gente esclareça um pouquinho melhor isso aqui. Então, a interação com profissionais de saúde pode, segundo o Código da Advamed, acontecer sempre que isso promover o avanço de tecnologias médicas.
sempre que incrementar o uso seguro e eficaz de tecnologias médicas, sempre que encorajar pesquisa e educação, e quando for uma doação benemérita. O que a gente tem que cuidar aqui? É que essa relação com profissionais da saúde não seja um ato de corrupção. É isso que a gente precisa diferenciar. Tem um ato legítimo, tem um ato de corrupção. A gente precisa saber diferenciar isso. Como é que a gente diferencia isso? Gostaria de dar algumas dicas, né? Em primeiro lugar, pessoal, se algum advogado ou advogada disser para vocês que tem uma maneira nova de fazer uma coisa antiga que era errada, troquem de advogado, porque isso não existe. O direito não foi feito para fazer tramóia. Não existe uma maneira do direito transformar uma coisa errada em certa. Ela é sempre errada e vai ser sempre errada, independente da roupagem jurídica que a gente der para ela. Então, a primeira coisa, a gente não resolve isso criando mecanismos jurídicos da maneira mais estapafúrdia possível. Isso não funciona assim. O que funciona é, eu preciso, ter certeza que as melhores práticas de compliance não estão sendo violadas. Eu preciso entender que há uma necessidade legítima daquela interação. Então, já é um péssimo começo se eu tento buscar alguma interação com profissionais da saúde a partir de uma necessidade comercial. Isso é horrível. Eu tenho que inverter. Eu tenho que entender se eu tenho uma necessidade legítima dessa interação. Exemplo, eu tenho um material complexo que precisa ser utilizado numa cidade onde as pessoas não sabem usar. Sabe? O pessoal se forma em medicina, né, doutor Sérgio? Não aprende a usar um determinado material da Stryker. Eles aprendem como o corpo humano funciona, enfim, não fiz medicina, mas toda a ideia é geral. Não tem como usar um material específico. Então, e tem alguns casos, podem falar com médicos, depois vão explicar, tem alguns casos para cujo tratamento da determinada patologia ou problema de saúde só tem, às vezes, uma solução de um material. Por exemplo, tem uma empresa, não vou dizer o nome para não ficar fazendo divulgação, mas que quando tem alguns problemas no coração de crianças, só tem um tamanho lá que entra e só é uma empresa que faz. Então, não tem muito o que... Se o médico não sabe usar aquilo, a criança vai morrer. Então, em alguns casos, há necessidade de treinamento, sim. A gente precisa treinar a pessoa, senão ela vai matar alguém. Isso não é sacanagem, não é nada, é realmente uma necessidade para o bem do paciente. Então, a regra final tem que ser sempre beneficiar o paciente, beneficiar aquela pessoa que está lá. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas a Coca-Cola faz isso. Então, olha, pessoal, uma coisa é vender refrigerante, outra coisa é vender prótese, ou vender medicamento. Isso, ok, podemos discutir que a Coca-Cola pode ter consequências para a saúde, mas... aquilo tem um tratamento direto, tem uma relação de confiança com o profissional de saúde, que ele está confiando na opinião da pessoa, etc. Então, aqui a gente tem que entender que a gente precisa ter, necessidade legítima, 2, tem que formalizar da maneira adequada, e 3, tem que ter evidências daquilo que foi feito. Então, é uma situação complexa no Brasil, porque as empresas, em regra, não são muito formalizadas. Quando passam por auditoria, têm dificuldade de cumprir esses três pontos, mas na área da saúde, o principal ponto de corrupção é quando eu tenho uma relação direta com alguém que está em conflito de interesse comigo. Em alguns casos, profissional de saúde, em outros casos, hospitais, fontes pagadoras. A gente precisa identificar essa relação de conflito de interesses e ali a gente precisa ter um cuidado maior. Ter um cuidado maior não quer dizer que eu não possa fazer aquela coisa, mas eu preciso me certificar de que ela é correta. É esse que é o ponto. Queria chamar a atenção para as normas do Ética Saúde, que eu não vou entrar no mérito agora, porque não tem tempo, mas eu queria chamar a atenção que são um grande auxílio nessa definição. E lá, se vocês olharem as normas do Ética, principais pontos que a gente tem que cuidar nesse aspecto de compliance anticorrupção são contratos de prestação com profissionais de saúde, patrocínios de eventos, jantar, almoços, refeições de negócios, proibição de entretenimento e recreação, brindes, presentes, como eu tenho que desenvolver meu programa, o sistema de integridade, a parte de licitações, defesa da concorrência,
Se vocês estão em casa e as empresas de vocês têm mais de 10% de faturamento que vem de verbas públicas, tem que tomar cuidado, tem que ter uma política de relacionamento com o setor público, tem que ter certeza que está sendo feito tudo da maneira adequada. E o principal a gente tem que ter, isso é muito comum, várias empresas, é a questão do financeiro. As empresas não têm um adequado político de uso de contas, já vi empresas que não têm nem plano de contas, políticas de pagamento, caixinhas, descontos, bonificações, tudo isso a gente tem que ter de maneira adequada. Lá no escritório a gente tem, por exemplo, um setor só especializado nisso, porque se a gente não organiza isso, o risco de empresa ser envolvida numa fraude é gigante. Exemplo, sempre que um advogado novo entra lá no nosso setor de avaliação de riscos, eu tenho que acompanhar para ter certeza que eles estão fazendo corretamente. Tive uma leva nova de advogados no escritório, eu estava revisando a avaliação de riscos deles, sentei com eles e disse, olha pessoal, deixa eu só explicar uma coisa. Se vocês tivessem feito essa avaliação de riscos numa empresa envolvida na Lava Jato, antes da Operação Lava Jato, hoje vocês estavam presos. Só para explicar o risco do que vocês estão fazendo. Vocês olharam o DRE da empresa? O que é DRE? Então não pode trabalhar nessa área. Se não sabe ver documento contábil, não pode trabalhar com compliance. Então, lá no escritório a gente tem que olhar, porque normalmente as fraudes aparecem em documentos contábeis. A gente consegue identificar em documentos contábeis. Por exemplo, vai olhar lá uma empresa que fatura 10 milhões e tem 3 milhões que eles usaram para pagar terceiros, das duas uma. Ou eles contrataram todas as empresas de auditoria do mundo, ou estão pagando para terceiros bola, né? Através de terceiros. Então, e eu já vi isso na prática. Eu vi já absurdos. Eu já vi um caso, uma vez, numa empresa que tinha um faturamento de 15 milhões, tinha um cartão de crédito, uma conta de cartão de crédito de 5. Esse meu amigo, o que vocês fizeram com o cartão de crédito? Olha, como é que vocês conseguiram esse limite? Primeiro, me explica. Eu preciso dessa mágica, né? Mas, eu consigo explicar tudo. Explicar tudo como? Eu quero ver as evidências. Não, eu sei dizer, sim, mas saber dizer não é a mesma coisa que provar. Então, eu já vi de tudo nesse mercado. E, por fim, nesses minutos que faltam, a pedido até do Sérgio, eu queria tratar de alguns pontos do pacote anticrime. Eu não vou falar de todos, pessoal, porque um é gigantesco, dois são vários temas que não dizem respeito ao mercado da saúde. Por exemplo, se o policial pode ou não fazer isso ou aquilo, não é tema que eu acho que vale a pena a gente discutir agora. Eu vou falar de alguns temas, ou questões de tráfico, milícias, isso aí não, para nós, não que não tem interesse para o Brasil, mas não tem interesse para a nossa discussão de hoje e de manhã. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que o pacote, e aqui eu não estou fazendo juízo de mérito, pessoal, estou explicando o pacote de crime, não estou dizendo se eu concordo, se eu discordo, isso não é relevante para a palestra, tá? Só explicar para vocês o que tem. Então, o primeiro ponto relevante para a área de compliance anticorrupção é que, se o pacote de crime for aprovado, a gente vai ter, não sei se vocês conseguem ler de casa ali, a introdução do conceito de informante de bem ou de whistleblower, que eu falei para vocês lá no início, que surgiu nos Estados Unidos em 2010. Aqui é importante, como falta pouco tempo, é uma chatice ler artigo de lei, eu não vou ficar lendo, vou explicar. Mas não é a mesma coisa do que fazer acordo nem delação premiada, né? São coisas diferentes. Quando eu faço acordo ou delação premiada, eu estou envolvido no ilícito. Eu pratiquei o ilícito e aí eu busco com esse acordo diminuir a intensidade da resposta do Estado com relação à minha pessoa ou à minha empresa, seja ela penal, administrativa ou civil. Estou tentando ser o mais genérico e pedagógico possível. Quando eu sou um informante do bem, e de novo, não estou entrando no mérito se a tradução é ótima ou não, estou usando a tradução da normativa, ou sou um whistleblower, eu não necessariamente estou envolvido no ilícito. Eu posso ser uma pessoa que teve essa informação. Então, Giovanni, sei lá, num determinado contexto, recebe a informação de que a empresa X está pagando propina para um funcionário público para dar vantagem para uma outra pessoa, para uma empresa específica.
Isso já me torna passível de ser um informante do bem. Eu posso chegar lá e levar informações para o Ministério Público, para os órgãos de fiscalização. Ó, pessoa tal ou a empresa tal está praticando um ilícito. A sugestão do ministro Moro e de sua equipe é que esse conceito seja utilizado de novo apenas para ilícitos contra a administração pública. Ou seja, a gente aqui não vai tratar de ilícitos no setor privado se o pacote crime for aprovado da maneira como está. Então a ideia é, se alguém tem a informação de que outrem, pessoa jurídica ou física, está praticando ilícito contra a administração pública, ele pode denunciar. Em fazendo isso, qual é a novidade? Ele deveria ser protegido, ou seja, ele deveria ser mantido anônimo, ou seja, teria que ser mantido como um denunciante anônimo, não poderia ser explicitado quem fez a denúncia. Aqui a gente tem dois problemas. Um federal, que diz que não se pode processar alguém criminalmente por denúncias anônimas, isso vai ser uma discussão a ser feita, mas acho que vai ser superada porque a jurisprudência já abriu algumas exceções, em alguns casos. Acho que pode ser um problema, mas acho que vai ser superado. Não... E, de novo, não estou dizendo que eu concordo com isso, só estou dizendo a minha sensação. E um outro é que a própria legislação excetua alguns casos, que ela chama de interesse público, que quando houver interesse para o processo, interesse público, esse anonimato pode ser deixado de lado e pode-se dizer quem fez e chamar ele para testemunhar. Isso pode não ser tão eficiente para estimular alguém a querer fazer denúncia, né? Porque a pessoa pode ficar com medo de se envolver numa situação que ela pode ter risco de vida. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, de outro lado, a gente tem a premiação. Se a pessoa fizer a denúncia, ela pode receber, estou dizendo pode, porque assim está na legislação, pode vir a receber 5% do valor que o Estado receber de volta em função, ou da multa que for aplicada em função da sua denúncia. 5%. Se alguém tivesse denunciado a Lava Jato, estava já no Caribe, né? Basicamente. Dependendo de como fosse feito o cálculo, naturalmente. Só para fazer uma comparação, vocês podem estar se perguntando se 5% é muito ou é pouco. Eu não vou fazer juízo de valor, eu só vou fazer uma comparação. Nos Estados Unidos pode chegar a 30%. 30%. E a pessoa recebe já isento de impostos. 30% é bastante. Então, se vocês quiserem fazer uma pesquisa do impacto que isso teve nos Estados Unidos, escrevam no Google assim, caçadores de recompensa, whistleblower, Estados Unidos, Forbes. Vão aparecer 3 mulheres assim na capa da Forbes. Elas ficaram milionárias fazendo denúncia. Só para deixar claro o impacto que teve nos Estados Unidos. Elas receberam, não lembro o nome, era tipo 200 e tantos milhões de dólares. Os caçadores de recompensa nos Estados Unidos, depois da aprovação dessa lei, mudaram de foco da sua atuação. Ao invés de caçar recompensa, eles caçavam informações de empresas que praticam ilícitos. Então, essa é a primeira grande mudança, que no processo penal a gente chama de consensualização do processo penal, que cada vez mais a gente vai ter o particular sendo envolvido nas questões penais. Existe também algumas questões que vão ser inseridas na lei de improbidade, ou seja, essa dimensão de acordos vão ser amplamente disponibilizados na lei de improbidade. Então, improbidade é um termo que tem a ver com combate à corrupção, né? Uma lei específica, quando a gente gera um dano para a administração pública, vai ter acordos também no âmbito da lei da improbidade. Eu estou vendo que meu tempo está terminando até meio-dia, né? Então, eu não quero... Né, uma palestra de compliance que a pessoa não cumpre o horário é, no mínimo, gozado, né? Mas, então, esse ponto, e se o teclado me ajudar, eu vou chegar lá. Tem medidas para alterar o conceito de organização criminosa.
eu não vou entrar no mérito agora, mas aumenta um pouco a chance também de empresas serem tratadas de organizações criminosas. E se tenta, através da lei, também assegurar a prisão em segunda instância. Não sei se vai ter muito efeito, porque a discussão da prisão em segunda instância é uma questão constitucional, não de lei infraconstitucional. Então, não sei se, inclusive no Código de Processo Penal já tem a previsão de prisão em segunda instância. Então, não sei se vai ter muito efeito prático. Acho que o debate vai continuar, mas é uma previsão também que tem no pacote crime. E queria chamar a atenção, estamos terminando aqui, só chamar a atenção mesmo, tem 2 minutos, que um outro foco de discussão de compliance, mas não, obviamente, vinculado à área de corrupção, só queria chamar a atenção no final, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe a ideia de compliance digital e que tem afetado muito a área da saúde. Porque eu não sei se as pessoas na área da saúde estão se dando conta da gravidade ou do impacto que essa lei vai ter, mas a gente lida com dados de pacientes o tempo todo, né? Até por forças de norma da Anvisa, etc., a gente tem que ter um número bem considerável de informações de terceiros, e a gente vai ter que adotar algumas práticas de anonimização, etc., de dados, quando for transferido de uma base para outra, explicar adequadamente para que esses dados vão ser utilizados. Então, eu queria, nesse final da palestra aqui, deixar claro que isso é uma evolução muito relevante. Agora, o governo atual tem a tarefa de criar a autoridade de proteção de dados também. Eu já sei que está sendo feita essa discussão. A gente, inclusive, mandou, enquanto ABRARC, um parecer de sugestões para o Ministério da Economia, mas agora também tem outras iniciativas do Ministério da Justiça nesse sentido. Então, eu acho que é uma realidade para os próximos anos, assim, que não vai ter volta, né? Eu acho que é importante. E, por fim, só uns segundos que faltam, só queria dizer que lá no Mackenzie a gente tem um grupo de pesquisa para os alunos que estão em fase de desenvolvimento de pesquisa. Se alguém quiser participar do grupo de pesquisa, ele é aberto, desde que cumpra os requisitos, naturalmente, da presença no grupo de pesquisa, e podem entrar em contato comigo depois. Nosso grupo é de governança corporativa, compliance e proteção de dados. A gente está discutindo esses temas. Eventualmente vamos chamar o pessoal do Ética para discutir alguns temas ali, até porque o Mackenzie é do lado da sede do Ética, né? Então, para terminar pontualmente, eu gostaria de agradecer a presença virtual de todos e todas vocês, agradecer a atenção e ao Ética o convite. Passo então ao Dr. Sérgio para fazer encerramento. Bom, a apresentação do Giovanni só nos deu o sentido exato porque que nós o convidamos, não é? Faz para nós, que a maioria de nós não é advogado, né? Nós somos do setor de saúde, vai ter muito médico, enfermeira, administrador hospitalar, mas advogado são poucos. Mas tornaram um tema que normalmente assim, colocado de segundo plano para os profissionais de saúde, torná-lo apaixonante. Quer dizer, ouvir a apresentação do Giovanni só nos faz querer ouvir mais, e mais é pena que o tempo é curto. Mas nos dá a ideia também que as questões não simples. Não é que surgiu uma lei em 2013 de anticorrupção que o problema brasileiro está equacionado, ele já tinha possibilidade de ser tratado antes, aumentou com essa legislação, mas tem um monte de coisas ainda para a gente conseguir, e ainda, eventualmente, até pela falta de previsão mais específica, traz até mais riscos ainda, porque pode juntar outros aspectos. Então, é um tema extremamente complexo, né? E manter-nos interessados, querendo ouvir a próxima frase, é uma experiência que a gente já tinha o conhecimento, mas quero parabenizar o Giovanni pelo brilhantismo da apresentação.
Enquanto as pessoas se preparam para uma pergunta, eu quero só nesse finalzinho aproveitar para renovar, eu não fiz isso no começo, o meu agradecimento à FEOSP e à equipe da organização, aqui na pessoa da Tatiane, agradecer ao Dr. Rosati por propiciar ao Instituto Ética Saúde essa parceria, esse espaço aqui, né? E dizer que procurem o site da FEOSP e o site do Ética Saúde para as próximas apresentações que nós temos. Esse ciclo, esse roteiro ainda vai longe. No dia 2 de maio agora teremos especificamente compliance em hospitais, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal. Então, partindo só para uma questão, queria contar, especialmente para o Saavedra, né, uma notícia que li ainda agora de manhã nos jornais, né, que esse processo legislativo que está quente, candente com a questão da Previdência, agora para a Rote do Moro e tal. Ainda agora de manhã eu li que no Congresso, na Câmara, nas comissões específicas, uma das perspectivas é exatamente mutilar esse projeto do Moro. Quando eu digo, talvez mutilar indique uma adesão ideológica, não é o meu caso, porque eu não tenho conhecimento para dizer se isso está certo ou como deve ser feito, mas de retirar exatamente o denunciante do bem, o whistleblower do pacote. Ainda hoje de manhã tem uma notícia dessa que uma das coisas que fariam para o projeto caminhar seria inicialmente retirar isso. E eu queria estender então a pergunta, quer dizer, as perguntas. O Carlos Gouveia, diretor executivo do Instituto Ética Saúde, tem uma pergunta. Bom, Giovanni, parabéns, acho que a apresentação foi brilhante. E para nós é extremamente importante ter essa visão e trazer, como o próprio Madeira falou, essa ansiedade por ver como vai ser daqui para frente. Na verdade, a gente vive um momento de grandes mudanças, a legislação, como você bem mostrou, é nova. Acho que na área de saúde, e até gostaria dos seus comentários, ainda existem poucas condenações. O que, por um lado, mostra que muito ainda há a ser feito, mas que é fundamental essa preocupação mais do que urgente para as pessoas terem o seu próprio programa de integridade. E aí 2 comentários que eu pediria da sua parte. Considerando que a legislação ainda é muito recente, que exemplos você gostaria de trazer, talvez um ou outro, até de outros segmentos que foram chocantes e que mostraram que ter ou não ter um programa interno de integridade tenha feito a diferença para aquela empresa, em termos de tipo de condenação, duração, impacto, e qual, na sua visão, vai ser também a mudança que uma tipificação da corrupção privada, como existe hoje o projeto que a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem do Dinheiro, estava organizando e fez uma proposta. Então, esses 2 comentários, se você puder fazer. Obrigado. Muito obrigado. Vou ver os 2 comentários muito pertinentes e servem para a gente ampliar a discussão. Vou começar pela corrupção do setor privado, que é um tema interessante. Eu acho que não tem a menor dúvida que a gente precisaria de uma norma assim. Eu acho. Que trate de corrupção do setor privado. Eu acho porque todo empresário e todas as pessoas jurídicas que têm tentado desenvolver programas de compliance, fazer a coisa bem, vão ser beneficiados com uma legislação assim. Eu acho que tornar claro que esse tipo de prática não é aceitável é muito positivo. A gente só tem que cuidar um pouquinho como vai ser tipificado para não gerar um problema maior. As 2 iniciativas que eu conheço são maravilhosas, mas tem alguns probleminhas. Por exemplo, na legislação que trata da corrupção do setor privado para a área da saúde, se passar do jeito como está o artigo, até treinamento vai ser considerado crime, né? Então, se uma empresa fizer treinamento, pode ser enquadrado como
um crime. Eu acho que pode, né, Sérgio, assim, na área de inovação e de produtos de alta performance, vai fechar um pouco o mercado para o Brasil. Assim. Então, eu acho que o conceito é ótimo, perfeito, e tem que ter. As duas iniciativas que eu conheço, aquela que estão vinculadas à mudança do Código Penal e a específica para a área da saúde, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que traz a discussão do tema para o Brasil e tem uma formulação que é quase perfeita. Do ponto de vista prático, a gente tem que cuidar um pouquinho isso, de excetuar algumas coisas que precisam continuar permitidas, como, por exemplo, na área da saúde, ou, só para dar um exemplo, treinamentos que a indústria dê para profissionais de saúde, no caso específico de materiais de alta performance. Um exemplo, né? Eu acho que aí a gente só tem que cuidar algumas questões. Se não pode uma vantagem direta, e como a legislação fala de vantagem direta e indireta, pode... Eu fiz um parecer, inclusive, que foi apresentado lá, tratando desse ponto. O resto eu acho maravilhoso. Do ponto de vista de um caso importante, o que eu queria chamar a atenção, é o que eu digo para todos os meus clientes e para todo mundo, o problema é que as pessoas às vezes são imediatistas. Elas pensam assim no faturamento agora. E a questão é que a fiscalização e o Ministério Público e a Polícia Federal, eles têm um delay assim, de uns 5, 6 anos. Não estou criticando, eu estou dizendo que uma investigação demora. E ela é sigilosa. Então, até a pessoa saber que aquilo que ela está fazendo gerou um risco de um processo penal, quando ela ficar sabendo, ela não tem mais o que fazer. Esse é o ponto. Eu já assumi algumas empresas que não atuavam conosco para fazer a defesa penal. Eles viram, agora eu estou com inquérito penal, o que eu faço? Eu digo, olha, agora só tem que fazer defesa. Então, apenas para dar alguns exemplos, para ilustrar isso, né? Em várias áreas, né, que eu já tive no escritório. Na área de distribuição, importação, fabricação de produtos para a saúde, o problema é evidente. Só a mera divulgação na mídia de que eu estou envolvido com algum ilícito já me fecha as portas do mercado para todo mundo. Não preciso nem ter a condenação. E podem perguntar para um distribuidor, importador ou fabricante o que eles têm mais medo, do processo criminal ou de perder a possibilidade de vender? Eles vão dizer, perder a possibilidade de vender. Então, primeira coisa é, não tem mais aquela situação antiga que alguém diz que viveu esse período. Eu não vivi esse período, eu vivi já após, enfim, uma situação onde já tinha preocupação com isso, mas disse que lá atrás tinha verdadeiras situações complexas que não vou entrar no mérito. Isso não tem mais lugar no mercado hoje. Só para dar alguns exemplos, o Rio Grande do Sul, não vou citar o nome de empresa, mas o setor da coluna e de neuro, as empresas de lá já sofreram tanto processo penal que, se vocês olharem nos últimos 5 anos, quem representa as principais marcas já mudou todo mundo umas 3 vezes. Assim. Então, o setor de distribuição, fabricação e importação é bem claro. Mas setores de hospitais, também planos de saúde, têm os mesmos problemas. Não preciso nem entrar na jurisprudência para falar disso. Planos de saúde, seguros de saúde podem responder por fraudes de maneira bem agressiva na ANS. É bem complicado mesmo. Se eles não tiverem um controle lá dos terceiros, isso pode ser muito ruim, pode ser razão de fechar, inclusive. Acho que o Sérgio depois pode falar mais a esse respeito, mas são problemas muito graves. E mesmo na Anvisa. A Anvisa teve eu não posso falar agora porque é recente, mas teve um caso agora que enfim, descobriram que tem produtos falsificados, né? Tem empresas aí do mercado que decidiram nacionalizar produtos de uma maneira que a Anvisa não... Sabe, querendo ganhar mais dinheiro, inclusive envolvendo muita gente. A Anvisa se deu conta depois, e as pessoas que trabalham no mercado se dão conta, porque a embalagem ficou diferente. Quem tem experiência no mercado sabe, né? Então, esses aí não vão vender mais, porque vai ficar lá, não vai passar em nenhum processo de qualidade, nem que se eles quiserem montar outra empresa, vão ficar no radar dos órgãos, né? Eles não tem como. E mesmo do ponto de vista de hospitais são estruturas complexas.
Vocês vão ter uma oportunidade de ouvir alguém que tem muito mais know-how do que eu, né, do Einstein. Pessoa fantástica, não vou nem adiantar a palestra dela, mas o hospital também, se não tiver uma estrutura de compliance, se com estrutura de compliance já com uma série de riscos, imagina sem. Porque, olha, tem uma série de profissionais trabalhando, tem um rol de fornecedores absurdos que fazem todo tipo de coisa, eles lidam com a vida de pessoas, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o risco de erro médico, tem, assim, o risco é sem fim, assim. Desde o tipo de produtos, imagina um monte de produtos em consignação de um monte de empresas, se tem um produto, um erro lá, um problema no paciente, o hospital responde, e assim por diante. Então, não ter programa de compliance é uma péssima ideia hoje, especialmente para quem trabalha na área da saúde. Especialmente porque quando o problema acontece hoje no Brasil, normalmente não tem remédio. A pessoa quebra, ou vai para a cadeia. Isso que eu tenho notado e visto empresas tradicionais do mercado desaparecer do dia para a noite. Inclusive hospitais. A gente esteve visitando por várias circunstâncias para explicar de alguns problemas, o pessoal não ouviu, depois estava com um problema grave. Eu estou tentando evitar dar detalhes, senão as pessoas sabem de que eu estou falando, mas problemas assim, desconto financeiro seria um tema para a gente discutir um tempão, mas situações de pagamentos de funcionários, etc., que acabaram gerando, por consequência, o fechamento do hospital ou sofrer processos criminais tão graves que tive bloqueios de bens, etc., para o hospital não conseguir mais operar. Então, hoje eu acho que ter qualquer empresa ou qualquer iniciativa na área da saúde, sim, programa de compliance é que nem brincar de roleta russa. Pode não morrer, mas tem 6 chances ali, né? Então, é muito complicado mesmo. Alguma outra questão? Bom, também face ao tempo, vou encerrando aqui, agradecendo emocionadamente aí ao Saavedra pelo brilhantismo de tratar um assunto árido e fazê-lo de forma inspirada. Novamente agradeço a FEOSP, Tatiana, a equipe do próprio Instituto, e convidá-los a retomar este programa de compliance, agora na segunda-feira, dia 2, e já em maio, quinta-feira, dia 2, e em maio, compliance e contabilidade, e assim por diante vamos caminhando. Muito obrigado a todos, um bom dia para vocês.